Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, o tema de hoje ainda é da série Miséria e Luxo? Vou concluir hoje essa série falando da miséria, a relação da miséria com o luxo, os dois extremos. Miséria, que é pior que pobreza, é a pessoa não conseguir sequer sobreviver tempo normal de vida, e luxo, que é um excesso, mais do que riqueza, exibição, ostentação. Pois bem, eu estava vendo uma série alemã na Netflix, que fez bastante sucesso quando foi lançada, Imperatriz, que é sobre a Sissi, a imperatriz da Áustria, que é um personagem romântico, celebrizado por Romy Schneider, nos filmes da metade do século passado, e agora nessa série. Um dos pontos principais da série é a hostilidade entre a corte de Viena, da família Habsburgo, e o povo da cidade que está querendo se rebelar. Muito disso é ficção, mas mostra realmente uma inquietação, um incômodo, uma revolta das pessoas que não têm sequer o necessário, enquanto outros se banham no supérfluo, ou com o enfrentamento entre a miséria e o luxo mais uma vez. Pois a uma certa altura, um dos personagens pobres diz: nós queríamos ser pelo menos enxergados, que olhem para nós. A mãe do imperador é extremamente dura e diz: você não deve fazer contato de olho, direto no olho de ninguém. Pois bem, no final praticamente da primeira temporada, a imperatriz olha para as pessoas. Ela olha, vai lá, fica no meio delas, faz que elas se sintam. Isso é muito importante. Esse é o ponto. Eu falei do espetáculo da pobreza, o espetáculo da miséria, que é quando os miseráveis começam a ser vistos, a ser notados e começam a gerar preocupação, inclusive medo, entre os mais ricos. E, inversamente, o espetáculo do luxo, que é uma agressão para quem não tem sequer como comer e tudo mais, e vê gente realmente numa posição de total luxo e total descaso pelos outros. Professor Renato Janine, como ser visto, como ser enxergado pelo outro nesse universo da miséria, hein? Isso é um conflito social bastante intenso. Quando uma pessoa é enxergada pela outra, ela é constituída como interlocutora. Eu só considero meus interlocutores pessoas a quem eu respeito. Eu posso discordar delas, eu posso discutir com elas, mas justamente se eu discuto com elas, se eu as trato como segunda pessoa, a pessoa a quem se fala, então eu estou respeitando-as de alguma forma. É diferente quando eu ignoro uma pessoa, quando só falo dela, não para ela, mas dela. Quando só falo na terceira pessoa é aquela que, de certa forma, isola o outro, isola aquele que poderia ser nosso interlocutor. Mesma coisa para olhar. Quando a imperatriz olha os pobres, ela os reconhece como seres humanos. De modo geral, quando você tem uma hierarquia, patrão, chefe, qualquer coisa assim, é muito significativo quando esse patrão ou chefe olha para os outros, observa, nota, faz que os outros sintam que estão sendo reconhecidos. Tudo isso é extremamente importante nas relações humanas. Vou dar um exemplo até um pouco fora da caixinha, que é brigas de casal. Quando existe uma briga de casal, muitas vezes os homens estão menos preparados para isso do que as mulheres. Mulheres sabem melhor, os homens têm muito medo de briga de casal. Mas saibam os homens que ficam acomodados com isso, que ficam até mal, saibam que enquanto ela está conversando com você, enquanto está brigando com você, ela ainda te preza. Ela ainda considera que você merece ouvir, merece o diálogo. Na hora em que ela considera que isso não acontece, ela te larga, vai embora. Então esse é um ponto crucial. Para nós termos uma sociedade democrática, nós precisamos de diálogo. Precisamos de pessoas, então, que conversem e reconheçam umas às outras, que enxerguem a realidade dos outros. Isso é fundamental. Quer isso dizer que basta isso? Claro que não. Claro que não basta. Mas é um ponto de partida importante para deixar muito claro. O olhar, o diálogo não acabam com a miséria, não acabam com o sofrimento, mas o olhar, o diálogo ajudam muito a construir um espaço em que isso pode acabar. É isso. Eu sou Sandra Capomaccio, você ouviu o professor Renato Janine Ribeiro. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.